Bom dia, minha gente. E aí? Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperar também a doutora Estela Janes lá de Vitória aceitar o nosso chamado aqui. Vamos aguardar um pouquinho. E aí, gente? E esse vírus aí que está assolando o mundo, e está sacudindo a política, a economia, e está fazendo as pessoas ficarem confinadas. O que nós vamos fazer com essa situação? O objetivo dessa live é justamente isso, trazer de uma forma interdisciplinar reflexões sobre como administrar o tempo dentro de casa, com o casal, com os nubentes, né, os pares, aí sejam eles heterossexuais ou homossexuais, mas como administrar, ficar 24 horas com a pessoa ali dentro de casa. Alguns estão realizando home office, outros estão de férias, junto 24 horas dentro de casa. Seria esse momento realmente importante ou decisivo para que se tome alguma decisão em relação à vida pessoal? Bem-vinda, doutora. Tudo bom? Olá, bom dia a todos. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Vitória parada, Tudo mas a parado gente aí? tudo parado aqui, mas a gente continua trabalhando, né, em casa, passando informações para todos que estão em casa, né, doutor Leandro? É isso aí. E eu estava explicando antes de a senhora entrar, essa questão aí do confinamento, né, para os nubentes. Ficar 24 horas dentro de casa com a mesma pessoa e causa realmente uma certa reflexão, né? Então, a nossa intenção Sim, aqui nessa live seria, de uma forma colaborativa, tentarmos entender nós, como operadores do direito, qual é a nossa função em relação a esse momento tão delicado de casais que nos procurem, eventualmente, com uma tentativa de divórcio ou de separação, nosso papel de mediação, nosso papel colaborativo, que eu acredito que seja a intenção dessa live interdisciplinar, que a gente trouxe o convidado, Dr. João Paulo Gaio. E eu gostaria de saber essa questão, antes de a gente começar, esse cartório do Rio de Janeiro aí que está realizando um divórcio drive-thru, como é que é? Dentro do carro por causa do vírus. Olha que absurdo. então, então, doutores, eu vou dizer que o Rio de Janeiro está inovando. E não foi só no drive-thru do cartório, não. A gente também teve uma notícia, até o doutor João vai poder falar mais sobre isso, de que casais já separados estão voltando a morar junto nesse momento de isolamento para beneficiar os filhos. Olha que decisão sensata, com responsabilidade, né, doutor João? Porque o objetivo não é criar outro conflito, e sim solucionar conflitos familiares. Então, eu fiquei muito feliz de receber essas duas notícias, de que casais estão voltando a estar juntos em função dos filhos, e que casais que viviam juntos e não oficializaram a união estável estão buscando fazer isso nesse tempo de isolamento. Tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro. Entendi. Eu queria começar a live com a fala da escritora Lia Luft, que eu acho que é bem interessante para esse momento atual aí que a gente está vivendo, que seria assim: começa talvez um novo período da interiorização, tranquilidade, mudança de valores e desejos. Em vez de viagens, convive com a família e poucos amigos. Em vez de bar e restaurante, a casa ou o terraço. Em vez da rua, um livro ou um bom filme. Em vez da beleza, a saúde, o cuidado, respeito, delicadeza. Em lugar do dinheiro, além do essencial, novas formas de contentamento. E por aí vai. Então eu vou Sim. começar essa live com essa frase da escritora Lia Luft e vou encerrar com outra frase da mesma escritora, porque eu acho que está realmente fazendo a gente refletir bastante como que vamos ressignificar esse momento tão importante para as nossas vidas e como vamos escolher nos fortalecer ou nos enfraquecer com isso. E então a gente vai começar a live com as perguntas que a gente preparou para o Dr. João Paulo Gávea, psicólogo, psicanalista, está aqui comigo. A gente montou essa forma aí, dessa logística, para que os três ficássemos ao vivo na live, de uma forma que Muito pudesse ter bom. uma ação maior. Então, doutor João, vamos começar aí.
Nesse momento de crise que estamos vivendo, e eu me refiro também à crise emocional, social e econômica, a dificuldade financeira poderia ser um fator complicador, levando ao término de um relacionamento? Digamos que sim, né? Bom dia para vocês que estão chegando aí. Sejam bem-vindos a esse momento aí de troca de conhecimento, né? Isso tudo aqui visa um crescimento pessoal aí para todo mundo. Acho que isso é bem legal. Bom dia, doutora. A gente não teve tempo Bom de se dia. conhecer. Então, nesse momento, né? Digamos que sim, partindo do pressuposto de que o casal não tenha um diálogo a respeito, né, desse assunto que é muito, muito importante, ou que não saiba lidar com essas dificuldades, ou mesmo dificuldades para articular as questões pessoais, econômicas, sociais de cada um, né? Um casal que não conversa, obviamente, vai apresentar uma dificuldade muito maior para superar essa questão aí da crise financeira do que aquele casal que um dos pares é fechado, né? Ou tem uma dificuldade para articular essas questões, né? Tem uma personalidade muito narcisista no sentido de não saber lidar bem com as castrações, né? Que são esses limites que a vida vai trazendo para a gente sem a gente escolher, né? Então, se um dos membros, pelo menos, tem dificuldade para lidar com essa questão, é muito importante que dentro desse segmento eles consigam aí, encontrar um ponto para que eles articulem essas ideias. Então, nesse momento onde os ânimos estão bem inflamados, porque a convivência acaba sendo aí uma exigência muito grande, a vida está convocando de todo mundo um convite a repensar também alguns valores, né? Então, a gente deveria pensar a respeito disso daí. Doutor João, eu até Oi. costumo dizer que nesse momento não é o momento de se buscar rancores que estavam guardados. É o momento de se discutir o dia a dia que está acontecendo, né? Porque às vezes eles podem aproveitar a falta de assunto para falar: lembra quando você não fez aquilo? Né? Eu acho que o doutor poderia falar alguma coisa sobre isso. Então, isso é muito importante, né? Obrigado pela pergunta. É muito pertinente isso daí, né? E na verdade, o grande objetivo de estarmos aqui hoje, né? Se nós tivéssemos que Sim, pegar um resumo, né? A abreviação de todo esse momento aí seria em torno dessa questão. Então, nós devemos pensar assim, dentro dessa questão de vamos repensar valores, ressignificar algumas questões, não é o momento de trazer à tona as mágoas, os ressentimentos. Eu uhum, super concordo exatamente. com isso. Eu concordo com isso porque, dentro desse sentido, o ideal seria trabalhar com esse casal, orientando-os para que é o momento, sim, de estar perto, é o momento de tentar entender o que é que está acontecendo, a fim de passar por isso junto. Por isso, eu achei bem interessante a ideia que você trouxe no início, de que os casais que estavam aí separados ou pensando em se separar, né, efetivamente, né, estão aí repensando esses valores em detrimento dos filhos, né, Sim, caso o casal tenha, né, mas hoje a gente sabe que a configuração familiar ela é muito diversificada, né, e muito. existem muitos conceitos de famílias hoje, né. Então, dentro desse sentido, repensar valores nesse momento é importante, porém, viver de reminiscências, que é atualizar esse sofrimento o tempo todo em torno do passado, né? De questões que um fez, que me magoou e tal. Agora a gente está convivendo mais diretamente, você precisa de mim. Olha só como é importante. Não é o momento de falar sobre isso. Agora é o momento de estar perto enquanto ser humano. Agora é o momento de aproximar a humanidade um do outro a fim de acrescentar valores. Não é o Sim. momento de destruir, de criar aí, né, desavenças, discussões, por mais que a convivência mais assídua, né, seja aí uma questão, né, um imperativo que nos convida a repensar algumas questões, né, mas é muito importante olhar para isso daí, né? Então, doutor João,
Eu acredito que a ter a consciência de que a felicidade é episódica, né, de que as pessoas não são o tempo todo felizes ou o tempo todo tristes, traz para a pessoa, o casal, a consciência de que passar por uma fase de felicidade realmente seria mais do que o normal. Então, se tu pudesse explicar essa questão de ter a consciência de que felicidade estando só casado, ela é episódica, ajuda a entender esses períodos de confinamento. Tá. Quando a gente observa a vida, né? Obviamente nós temos aí a clareza de que não dá para ser feliz todos os dias. A gente precisa deixar isso muito claro dentro de nós. Não dá para ser feliz todos os dias, por mais que a gente tente. A gente até tenta, né? Eu até costumo falar com alguns pacientes, vamos tentar ser feliz todos os dias. Mas cada dia é um passo por vez. Cada dia é um momento diferente. Amanhã eu não sei se eu seria o mesmo de hoje. Amanhã é um outro tempo, é um outro dia, é um outro momento na minha história, né? Então nós partimos do pressuposto de que a felicidade não é aí não dá para eternizar essa felicidade em nós aí. Eu quero viver esse momento para sempre. Vamos ser felizes para sempre. Não dá para fazer isso, né? Nós temos que atualizar isso e esse desejo o tempo todo, entendendo que a felicidade é parcial, não dá para ser feliz inteiro, ela é episódica, vai depender dos momentos em que a gente considera que isso é felicidade ou não, porque isso é muito relativo. Às vezes o casal até entende que passaram um momento agradável juntos e que foi bom, né? Um até atrás para o outro, né? Foi tão bom estar e o outro silencia, né? Ou seja, a felicidade ela é muito subjetiva. Cada um de nós vai sentir esses momentos de maneira diferente uns dos outros. Porque depende também da nossa história, da forma como a gente enxerga e percebe o mundo, como a gente julga as coisas como sendo legais ou não, ideais ou não para nós, né? Entendendo que todo esse processo aí nos ajuda a nos conhecer melhor, né? O que é que me faz feliz? O que é que me torna uma pessoa melhor? O que é que colabora para um crescimento de vida maior, né? Será que dá para Sim, crescer ou não, né? O que que sim. o que com o outro eu consigo algo que talvez sozinho eu não conseguiria? Em que na humanidade do outro possibilita o meu crescimento também como ser humano, etc. Doutor João, eu até sempre lembro nesses momentos que as pessoas nos procuram para falar sobre a vontade de se divorciar, eu sempre digo o seguinte: você consegue ter uma lembrança do motivo que te fez estar com essa pessoa há 15, 20 anos atrás, ou até dois, né? Então, eu acho que se você conseguir resgatar isso e trabalhar isso com ajuda né, especial, talvez a gente consiga resgatar e não partir para o divórcio, porque o nosso objetivo aqui não é divorciar ninguém, é fazer as pessoas ter consciência que a felicidade está dentro dela, como o doutor mesmo disse, né? É uma coisa muito interessante, né? Que por conta de algumas questões na vida, a gente tende a ser muito literal em algumas questões. E a gente acaba levando à risca aquela história de eu tenho que te fazer feliz, eu tenho que fazer o outro feliz, né? Não, eu não tenho que fazer o outro feliz, né? Porque se eu tenho a obrigação, a exigência de fazer o outro feliz, eu acabo me anulando, né? Eu anulo o meu desejo de felicidade pessoal para fazer a felicidade do outro, né? Ninguém constrói a felicidade do outro, né? É uma Fica questão de... refém, né, doutor? Exatamente, a gente acaba ficando aí nesse sentido anulados, né? Submissos a um desejo de felicidade que é do outro e eu tenho que corresponder com isso o tempo todo. Não, eu tenho que entender que eu tenho que chegar na vida do outro para acrescentar valores, para trazer um adorno, né? Assim que eu costumo dizer para os casais que eu acompanho. Um tem que ser para o outro o que o adorno é para a noiva, talvez. O que o adorno é para a figura feminina, no sentido de trazer a beleza, no sentido de trazer um significado de algo que Sim, é bom, né? Que traz aí um sim. sentido diferente, sabe? É, Ninguém entra na vida do outro com o desejo de ser infeliz. Quando você passa a sim, pensar, né? Vamos pensar na memória lá
do que te fez ficar com essa pessoa, por que ele, por que ela e não o outro, né? Dentre milhões de pessoas no mundo, por que ele, por que ela? Então, com isso, você está tentando ressignificar, ainda que talvez nem saiba disso, né? Mas ressignificar o verdadeiro valor do porquê estar junto, porquê estar vinculado é muito importante. Né? Em que isso me ajuda a ser uma pessoa melhor? Qual é o adorno que o outro traz para mim com a humanidade dele, né? Ou dela? Doutor, doutor Leandro, tem uma pessoa na live que fez um comentário muito interessante, que até um advogado, inclusive, que ele recebeu um casal afoito para fazer o divórcio, né? Geralmente eles chegam assim, foi feito o divórcio, foi feita a partilha de bens, e depois de divorciados, eles resolveram se casar novamente. Então, eu vejo por isso da consciência de receber essa orientação antes de já partir para o divórcio. Né? As pessoas chegam muito afoitas, achando que a solução da vida delas é o divórcio. Eu sempre digo que não. A solução é a consciência de si mesmo, que o doutor João tão bem tem falado nesses minutos. Então, exatamente, essa sensibilidade, né, doutora, que a gente tem que ter Sim. com o cuidador do direito. A primeira pergunta, quando casais me procuram com essa intenção, eu pergunto, há quanto tempo isso está sendo pensado? Né? A primeira coisa que eu pergunto, porque a gente precisa ter essa sensibilidade, até mesmo porque, para nós, no desempenho da nossa profissão, a gente precisa saber se a real possibilidade de ser de uma forma consensual ou uma forma litigiosa. Então, a gente tenta mediar a situação de uma forma sensível, né, que a gente precisa. E a questão do relacionamento, de fazer o outro feliz, eu acredito realmente que seja aquela questão do copo cheio. Que nós somos o copo cheio e o outro vem para transbordar. Mas a gente não pode esperar que o outro venha encher o copo. Então, eu acho que é uma ideia. Né? Então, a gente não pode criar a expectativa que o outro venha encher esse copo para que a gente possa atingir a felicidade. A felicidade deve ser atingida de maneira própria. E o outro venha só para comungar dela, transbordar dela. Né? Então, a gente queria saber também, doutor João, se nesse período de confinamento é realmente interessante, se o casal está percebendo, está tendo muita dificuldade de diálogo, está tendo muitas arestas, muitas discussões, seria indicado a terapia de casal e se era possível ser online. Assim, julgar que é interessante fazer terapia de casal, eu acho que o casal deveria se permitir fazer isso pelo menos uma vez na vida. Todo casal deveria se permitir viver isso, né? Porque a terapia, ela tem significados próprios, né? E tem sempre uma queixa por trás do desejo de procurar o profissional, né? Nesse momento agora, em que estamos vivendo aí, muito marcado pelas incertezas, né? Não sabemos até quando, como lidar com isso, com o que estamos lidando, né? Esse momento muito marcado por essa insegurança, se aproximar do outro acaba sendo um ancoradouro interessante quando a gente precisa, no meio do nevoeiro, apalpar alguma coisa para ver se acha algo que dá para se sustentar, se segurar ali, se prender. Então, dentro desse sentido, é muito importante pensar que todo casal, independente, deveria pelo menos uma vez na vida se permitir fazer isso. E não importa se casal de fato, né, se casados ou não, né, mas também namorados, noivos, casais de segunda união, com filhos ou não, casais homossexuais, heterossexuais, todos. Terapia de casal envolve 2 pessoas, 3 com terapeuta, né? Mas aí como no sentido de mediação. Dentro desse sentido, seria até importante nesse momento pensar, né, se existem dificuldades, né, nesse momento procurar ajuda terapêutica, né? O profissional está lá para fazer a orientação e a mediação necessária, já que talvez não é possível conversar, né? Então, Sim. dentro disso, procurar ajuda profissional, ela é positiva, sempre vai ser positivo, né? Mas, dentro de um sentido, partindo do pressuposto de que esse momento, os ânimos estão talvez inflamados, por conta da convivência, tende realmente
a necessidade de aparar algumas arestas, porque a gente vai se esbarrar o tempo todo, a gente vai correr o risco de se estranhar em determinado momento. Mas dentro disso, é importante a gente pensar que o objetivo da terapia de casal, seja qual queixa for, deve ser a melhoria da qualidade de vida e também da relação conjugal. Porque quem vai para a terapia de casal não são os cônjuges necessariamente. Quem vai para a terapia de casal é a relação dos dois, né? E quando o terapeuta está lá trabalhando com um e com o outro, onde um pode escutar o outro, não só as reclamações, mas, como eu sempre prefiro pontuar, né? Elenque as qualidades. Vamos falar daquilo que é bom também. Não vamos elencar só as desgraças da vida, não. Vamos trazer aquilo que também é bom. Vamos florear um pouco mais esse jardim que parece que está tudo murcho, essas flores. Mas e aí? Cadê as regas? Onde é que estão as ferramentas necessárias para adubar, para arar a terra, para regar, plantar sementes, esperar que isso frutifique de algum modo? Então, visando a qualidade da relação dos dois, seria interessante aí pensar, talvez, em procurar um psicólogo online. Entendi. Então, independente dessa questão já atraída de um profissional, a gente tem visto a divulgação em todas as redes sociais, em imprensa, em mídia, dicas, né, de como tentar passar por esses dias de isolamento, que o casal deve ter momentos de afastamento ou de aproximação durante o dia, respeitar a individualidade, deixar com que o outro par, o outro cônjuge, tenha o seu tempo de leitura num lugar específico da casa, permitir que esse cônjuge tenha contatos através de videochamada com a família dele, que no caso não é a família do outro cônjuge. E esses momentos, quais seriam, na sua opinião, dividir esses horários de aproximação, de afastamento do casal, isso para que os que não têm filhos, né? E os que têm filhos, a questão de administrar já é um pouco mais complicada. Então a gente tem visto essas dicas aí, e a gente tem o que você acha interessante, independente da procura da ajuda profissional. E também explicar se essa terapia de casal ela é permitida ser online em virtude do confinamento, né? As pessoas não estão podendo se deslocar até o consultório. Como eu falei, é possível, né? Existem, inclusive, terapeutas que trabalham com isso e tudo mais. É perfeitamente possível, da mesma forma que nós estamos aqui agora, né? Faremos um atendimento aí onde os dois estão presentes com a mediação de um profissional. Então, é perfeitamente possível isso, dependendo do nível em que as coisas estão acontecendo, mas desde que confinados lá, né, com familiares em casa ou não, que eles garantam que estão sozinhos os dois, com porta fechada, garantindo toda a questão do sigilo, da ética, né? Porque na terapia de casal, uma das coisas que serão trabalhadas serão os segredos do casal. As questões da intimidade dos dois. Então, como é que a gente vai trabalhar essas questões de portas abertas? Não dá para fazer isso. Então, do mesmo jeito que é na terapia individual, funciona também na terapia de casal. Tem de haver a cumplicidade de ambas as partes, o compromisso ético, garantindo que tudo isso vai ser sigiloso, né? Que não estejamos gravando, por exemplo, né? É claro que isso não tem como a gente controlar 100%, porque quem garante que até pessoalmente meu paciente não está com gravador dentro da bolsa, né? Então, não existem garantias para a vida, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com essas questões, com as circunstâncias da vida e pensar que se há queixa, se há uma dificuldade para ser trabalhada e que vale a pena a gente investir nisso, então vamos pensar sempre partindo da ideia de se não há violência, se não há violação de direito aí dentro desse sentido, se é uma relação satisfatória, mesmo que os dois desentendam uma vez ou outra, mesmo que hajam aí algumas diferenciações na singularidade de cada um com relação ao relacionamento, ainda assim vale a pena. Mas se houver situação de violência, se houver situação de violação de direito, nesse sentido não pode ser terapia online. Se houver qualquer tipo de violação de direito, ou mesmo negligência, né, violência, qualquer situação dentro disso, não é permitido, nem de casal e nem individual, ser na modalidade online, porque aí teria que ter um acompanhamento presencial
E o profissional que ia acompanhar online seria apenas para a via do suporte. Entendendo que quando a pessoa está vivenciando uma situação de violência, tem uma tendência a enxergar as coisas um pouco mais obnubiladas, que a gente fala. O que é isso? Enxergar as coisas mais enevoadas, mais embaçadas. Então é difícil pensar nisso, pensar na relação, pensar na vida, num projeto de futuro, se eu estou submerso no sofrimento ou numa situação de muita angústia. Então, para isso, talvez seria interessante pensar em um contato mais direto, né? De poder segurar a mão, de poder cumprimentar, de abraçar, de olhar olho no olho, né? E o profissional online aí seria como um suporte para esse atendimento presencial. Sim. E o que nós, como advogados, podemos falar para essas pessoas que estão entrando em contato, podem entrar em contato, em relação a essas dicas que têm sido veiculadas aí, de respeitar a subjetividade do outro, né, de ficar um período do dia num lugar específico da casa, e depois ter um momento de aproximação onde o casal faz as tarefas domésticas juntos, e até mesmo porque a gente teve ontem, né, a confirmação de que o Tribunal do Rio de Janeiro prorrogou a suspensão de todos os prazos e atendimentos até o final de abril. A gente não sabe como vai ficar no Espírito Santo. Então, medidas decisivas de divórcio ou de separação, se realmente elas forem da maneira judicial, que é a que a gente vai abordar agora com a doutora Estela Janes, elas precisam se aguardar com que o fórum volte a funcionar, que tudo volte a funcionar de forma normal. Então, seria até uma forma de aconselhamento do cliente, que dicas que eles poderiam ter para estar tentando administrar esse confinamento. Você acha válido? Então, doutor Leandro, eu acho válido procurar ajuda, usar esse tempo de isolamento para refletir, não tentar tomar decisão nesse momento, porque, como a gente citou, as pessoas às vezes se arrependem e dizer que eles não entendem. Depois que você fez um divórcio, você tem que se casar de novo, não dá para cancelar o divórcio. Eu já recebi clientes falando, doutora, quero cancelar meu divórcio. Essa acontece muito, não dá, a gente vai ter que casar de novo. Então, as pessoas que são casadas, elas vão ter que procurar o judiciário. As pessoas que vivem em união estável, elas podem fazer tanto a regularização da união estável, quanto o desfazimento dela no cartório, né? Não sei se os cartórios do Espírito Santo vão disponibilizar essa facilidade. Eu até espero que não, para não criar tumulto, né? E fazer com que as pessoas se precipitem. Então, assim, eu digo que nós precisamos, nesse momento, estar isolados, vamos entrar no modo reflexão mesmo, não tomar decisões precipitadas. Se caso tiver no meio desse momento uma violência doméstica, como o doutor João disse, aí sim é momento de se buscar ajuda profissional, tanto do psicólogo como do advogado, e o judiciário estar de plantão para atender esses casos urgentes, tá? Podem buscar os profissionais que eles vão encaminhar vocês para o judiciário. E também dizer que não são todos que podem buscar um divórcio extrajudicial. Precisam ser pessoas que têm bom senso, precisa ser de forma amigável e não pode ter criança envolvida nesse divórcio ou nessa dissolução de união estável. Então, é bom ter orientação, sempre buscar orientação de qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, a orientação do profissional, ela é essencial para que você não cometa erros. Aí as pessoas perguntam, doutora, e aí, quando a gente vai no cartório, também tem que pagar? Tem as taxas cartorárias, né, exigidas por lei, tem os honorários advocatícios, que também são cobrados de acordo com a tabela da OAB. E aí, o que a gente, às vezes, sempre ouve é o seguinte, doutora, o cartório tem o profissional habilitado para fazer o divórcio? Não, o cartório faz a parte burocrática em relação aos documentos e à escritura. O advogado, você vai escolher o advogado da sua confiança e vai encaminhá-lo ao cartório
que você escolheu, né? E aí vai depender da sua vontade. Então, o que eu quero deixar aqui nessa live é que reflexão, bom senso, é sempre está em primeiro lugar. Não é isso, doutor João? Com certeza. Temos que É, aprender a fazer as ponderações, né? De forma que fique bom sim, para todo mundo, né? Não pode ser bom só para um, né? A separação ela tem que trazer um benefício se ela for a saída, né? Porque, na verdade, não necessariamente a separação é uma saída, mas ela pode ser uma das pode possibilidades, ser. dependendo que a relação não está fazendo aí os dois frutificarem, né? Não Sim. dá para ser casal onde um só ama, né? Não dá para ser. É, então, eu acho que o doutor João também deve concordar com o que eu vou dizer. Antes de chegar ao divórcio, tentar todas as opções possíveis, Sim, né? Tentar todas as ajudas possíveis. E se não der certo, buscar o caminho do divórcio. Porque divórcio é o fim de um planejamento. Mesmo o consensual, o doutor João acho que também vai concordar comigo, é o fim de um projeto. Eu já ouvi dizer até que o divórcio é como se fosse um aborto. É algo que não chegou ao fim, né? Teve todo um planejamento e no meio foi feito um aborto. É uma palavra pesada, mas eu já ouvi várias pessoas fazendo esse tipo de comparação. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente de estar com o doutor João, que é um psicólogo, que faz muito presente e necessário nesse momento. Doutor Leandro também, colega, advogado, e eu tenho, assim, absoluta certeza que as pessoas que estão aqui conosco conseguiram tirar proveito de várias coisas que foram ditas. Sim, doutora. Essa parte aí jurídica que a gente vai discutir aqui um pouco agora, tendo a decisão, chegando-se à decisão de fazer, existe para os leigos aquela dúvida de que elas acham que manter uma união estável informal seria benéfico, seria melhor do que formalizar um casamento. E a gente sabe, nós, operadores do direito, que existe uma grande diferença entre a união estável e o casamento, seja ele hétero ou homoafetivo. Então, Sim, e ao contrário, ao revés do que as pessoas pensam, deixar com que as coisas aconteçam e levando uma união estável, não necessariamente significa segurança. Então, e muitas das vezes, casar e formalizar e escolher qual regime de comunhão é muito mais seguro do que deixar uma união estável correr solta. Não é isso? sim, sim, porque quando você opta pelo casamento, você tem o direito de escolher o regime de bens, não é isso, doutor Leandro? Quando você vive em união estável, você não tem o direito de escolher, é imposto a você o regime de comunhão parcial de bens. Então, o casamento lhe dá a liberdade de escolha. Sim. Inclusive, essa parte nossa jurídica que nós estamos aqui discutindo, já teve inclusive o apoio do presidente da OAB, doutor José Carlos Risch, que repostou a nossa chamada aí da live, e a gente está Sim, tentando fazer de uma forma ética e segura para que essa sim, live disciplinar realmente possa ajudar as pessoas tanto na fase extrajudicial ou judicial, quando for necessário. Então, eu gostaria de agradecer o apoio das pessoas que repostaram a chamada da live e se alguém tiver alguma pergunta que possa fazer para a gente poder estar respondendo. E a outra questão jurídica, que ficou, acho que falta a gente falar um pouquinho, é a questão da tributação. Porque no divórcio extra, né, todo mundo sabe que o procedimento primeira coisa, procurar um advogado, o que as pessoas não fazem, geralmente elas vão ao cartório, né, achando que lá se resolve tudo. Então não é, o primeiro sim, passo realmente é procurar um advogado. E sim, havendo partilha, né, no caso, havendo patrimônio, acervo patrimonial a ser partilhado, nós devemos orientar que essa partilha seja igualitária. E na necessidade realmente de que a partilha não consiga ser igualitária, a gente tem que orientar aos clientes que, além da despesa dos emolumentos cartorários, dos honorários dos advocatícios, vai ter a tributação proporcional a essa partilha que não será igualitária.
Então, ainda tem essa sim, questão tributária aí para poder eles estarem cientes que vai ter que ter um recolhimento de tributo em relação à sim, partilha. E a gente está vendo certo, aqui também correto. os comentários do Alexandre. A minha vida chegou a um ponto que nem consensual e nem o litigioso. Errei quando tentei fazer a outra feliz e abdiquei da minha vida. A solução já estou consciente. Então, Alexandre, essa questão aí realmente é como a gente falou, né? A vida, a felicidade, de um casal, ela é realmente os dois copos cheios. Quando o outro vem e não transborda, realmente se frustram as expectativas, né? Que no caso, no seu caso, pelo que a gente está entendendo, a sua ex-companheira, sua ex-cônjuge, estava com essa intenção e realmente não deu certo. Mas que bom que você conseguiu ter essa consciência e superar e trazer de forma resiliente para a sua vida, que se tocam, né? Que a vida se toca e se segue em frente. Sim, Agradecer ao Dr. José Carlos Risso também por ter entrado na live. Agora que a gente está dando para ver aqui, nós fomos conversando e acabou que a gente não comentou. Agradecer a presença da Andréia Benincasa Cardoso, que fez um comentário aqui. A vida 2 exige entrega diária. Cuidado, respeito com a terapia pode ajudar, doutor João? Aí é uma pergunta para ele responder. Tudo bem. O respeito ele é o fundamental, né? Acredito que a base de toda relação não necessariamente vai ser o amor. O amor é o que vai sustentar isso. Mas o que, na verdade, deve ser a base de todo relacionamento é o respeito e a confiança. sim, Se eu não puder respeitar o outro, entendendo que cada um é único, né? Entendendo que tanto eu, quanto você, quanto o outro, nós somos individuais. Não dá para ser dual se eu não compreendo o que é ser antes individual. Não dá para compreender a ideia de díade, né? O que é díade? É essa capacidade de reunião das duas personalidades. Então, para entender que a base da relação é o respeito e a confiança, né? Eu preciso que o amor venha para ser o elo dessa questão dentro da relação. Perdeu o respeito, perdeu a confiança, eu acho que já é o momento de repensar se é isso mesmo, né? E aí ela sim, coloca também, né? E como lidar com o isolamento, né? A realidade que estamos vivendo, a maioria dos casais estão juntos o tempo todo. É isso, né? A ideia é de aprender mesmo a lidar. Agora é o momento de talvez é, ter aí uma maior clareza do que é estar casado, né? Que é a ideia do sim, suportar o outro, né? Suportar o outro não necessariamente é aceitar a personalidade do outro, mas eu acho que para aceitar casar, ou estar junto, ou namorar, né, ou conviver juntos, a gente precisa entender que a gente tem que ser para o outro o que o castiçal é para a vela. Suporte. suporte, Nós temos exatamente, suporte. O suportar o outro significa isso. Ser suporte para o outro. Eu acho que é por isso que eu prezo sempre, parto do pressuposto de que a relação tem que fazer os dois frutificarem. Não dá só para um frutificar e o outro ficar para trás. Um sim, continuar aí vivendo, né, e o outro em estado de morte, lá inerte, submisso, inteiramente negligenciado dentro de uma relação que não faz os dois crescerem. Acho que é isso daí. Espero ter respondido você, Andréia. Então, a gente fica feliz também, doutor Estarejantes, pelo fato da gente estar percebendo que outros operadores do direito têm feito lives também de forma sensível a esse ponto, né, como aconteceu ontem com a doutora Flávia Brandão, sobre os 5 caminhos do diálogos, né, que ela pontuou muito bem com o doutor Cássio Drummond. Então, a gente percebe que quem está operando no direito de família está tendo essa sensibilidade neste momento de sim, confinamento, de coronavírus, de ansiedade, de crise, que, não é, que a orientação, as pessoas deve ser realmente a prudência nesse momento. Né? Então a gente fica sim, feliz que os operadores do direito estão tendo essa sensibilidade, né? Que realmente ela deve existir independente de crise, mas agora, neste sim, momento, ainda mais, né? Uma sensibilidade ainda maior dos operadores do direito. sim. Você tem mais alguma consideração que a gente possa fazer? Não, a consideração que eu gostaria de fazer é que eu gostaria de, em outros momentos, estar aqui com o Dr. João falando sobre tópicos específicos, né?
porque a gente não tem tanto tempo, eu sei que as pessoas não conseguem ficar mais de 15, 20 minutos acompanhando. Então, eu gostaria que o Dr. João depois sugerisse alguns tópicos específicos para a gente ficar uns 15, 20 minutos no máximo aqui, passando essa orientação até que a gente possa sair do isolamento. Beleza. Só Ótimo. marcar aí, faz o convite, a gente vai conversar. Perfeito. Tá bom? Eu acredito que a gente conseguiu despertar em muitas pessoas essa vontade de conhecer o outro, né? E aprender a conviver, voltar a aprender a conviver e amor sempre como prioridade. Beijo para todos e até a próxima. Então vamos encerrar aqui a live, como eu disse, com outra frase da escritora Lia Luft, que eu acho que vai ajudar bastante. Uma casa deve ter varandas para sonhar, cantos para chorar, quartos para segredos e ambivalência. Um amor precisa de espaço de voar e liberdade para querer ficar, alegria e algum desassossego contra o tédio. Não se esqueçam os danos a cobrir, o medo de partir e o dom de surpreender, que é a sua essência. Então fica a reflexão aí para as pessoas. Vamos ter calma nesse momento de confinamento, né? Vamos ficar em casa, como tem sido a orientação da Organização Mundial da Saúde. Nós já verificamos hoje que tiveram 85 casos confirmados no estado do Espírito Santo e estamos no alerta vermelho. Então, o momento é realmente introspectivo, ficarmos em casa, termos paciência que vai passar. É o momento de estabelecer parcerias, né? E o outro vir aí para nos ajudar nesse momento aí, para superarmos isso juntos. Essa é a ideia, tá? É muito importante. Sim. E doutor Leandro vai deixar a live salva aí para o pessoal que não conseguiu assistir, né? Sim, vou deixar. Ok, combinado. Um abraço a todos, espero termos conseguido ajudar vocês. Obrigado pela oportunidade, doutora. A gente se encontra. Beijos, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.